Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e tutor dos cursos Master Tuts, e vamos lá para mais uma aula do desafio. Hoje a gente vai aprender a criar o material de laca. Esse também que foi o material da primeira versão do desafio da gente, e agora a gente vai aprender a configurar esse material com novas técnicas. A gente sempre está em uma constante evolução e a gente vai aprender a criar esse material utilizando o Ray 4.2. Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Google e pesquisar pelo material. Eu sempre recomendo que você procure pelos materiais que você vai criar para que você tenha uma ideia de como é que ele funciona. E geralmente a gente vai ter dois tipos de laca: a laca fosca e a laca brilhante. E o acabamento em laca já é muito conhecido, então a gente tem muitas referências, você já deve ter visto também o material, e a gente percebe que quando ela é realmente brilhante, a gente consegue ver uma nitidez muito grande nesse reflexo. E embora ela tenha um acabamento intermediário, que seria a laca semi-brilho, geralmente a gente vai encontrá-la nesses dois tipos e você pode utilizar em diversos projetos. Então vou abrir a minha cena no SketchUp, eu já tenho essa cena preparada com a iluminação. Essa é uma parte muito importante do processo de render. Eu criei uma cena 2 para poder visualizar melhor os efeitos de reflexo. É muito importante você ter um bom ângulo para poder mostrar o material. Às vezes a gente configura uma propriedade e a gente não consegue ter uma qualidade desse material simplesmente porque a gente não vê os reflexos. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou abrir as configurações do meu render. Vou abrir também a Frame Buffer para mostrar o nosso ponto de partida. Então no momento eu ainda não tenho esse material aplicado, tenho apenas a cor padrão do V-Ray. Vamos clicar com conta-gotas sobre essa superfície. E o legal aqui é que a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai criar esse material como laca fosca e logo em seguida a gente vai transformar ele em uma laca brilhante, aproveitando a mesma propriedade. Nessa técnica que a gente vai usar, a gente vai trabalhar com o material Blend no V-Ray. Essa pré-visualização aqui eu acho mais interessante para esse tipo de material, porque a gente vai conseguir ver o brilho também nessa superfície. Isso é muito importante. Para começar, eu vou renomear o material. Vou chamar ele de laca fosca. Ok. E como esse material é um dielétrico, a cor do material vai ser dada pelo diffuse. Então você pode definir a cor que você preferir. Essa aqui é uma grande vantagem de trabalhar com o material dessa forma. Eu vou selecionar a cor do diffuse e vou definir um tom em amarelo, mais ou menos assim. Vamos colocar o valor dele em 230 e 160 para o verde. Ok, então vou ter um amarelo bem mais intenso. Já tenho a primeira configuração do meu material, que é a cor. Em seguida, a gente vai definir o reflexo do material. Em Reflection Color, a gente vai adicionar 100% de reflexo. Como você pode perceber, o material vai ficar bastante reflexivo, só que essa não é a nossa ideia. Para poder controlar esse brilho, a gente vai reduzir o valor de Reflection Glossiness para 0,7 e habilitar a opção Gloss Fresnel para poder controlar esse reflexo. A gente também vai reduzir o valor de IOR do material. Eu vou até refração e reduzir o valor de IOR para 1,5. Lembre-se que todo material, de forma fisicamente correta, ele terá cerca de 4% de reflectividade base. Então a gente não deve colocar valor de IOR maior do que 1,6 para esse material. Então a gente vai trabalhar dessa maneira aqui. Nosso material já está praticamente completo. Esse aqui é o material base. A partir desse momento, o que a gente adicionar a ele serão detalhes, como por exemplo, criar uma distorção nesse reflexo. Eu vou renderizar o material utilizando essa primeira técnica para a gente ver o resultado. Vamos lá! Ok, após o render terminar, dá uma olhada na qualidade do nosso material. Perceba esses reflexos que a gente vê aqui, olha, como eles são importantes para você poder ter um material muito mais realista. Vou salvar esse arquivo no histórico para a gente poder comparar com o próximo efeito, que vai ser a laca brilhante. Eu sempre falo da importância de você entender como é que os materiais são criados no mundo real. Assim você pode aplicar a mesma ideia aqui dentro do V-Ray. Eu já tenho esse material como base. Para poder criar o material de laca brilhante, o que a gente vai fazer é aplicar um verniz sobre essa superfície. Para fazer isso no V-Ray é bastante simples. Eu vou criar um novo material, eu vou copiar esse texto, tá bom? Para poder manter tudo junto. Vamos selecionar os materiais, Generic, adicionar um novo material chamado verniz.
E esse verniz é uma camada que ela vai ser 100% reflexiva. Vamos reduzir o valor do diffuse para preto, configurar o reflection em 100% branco e desabilitar a propriedade Fresnel. Isso significa que o nosso material vai ser basicamente apenas reflexo, igual a um espelho. Eu vou reduzir o valor de glossiness para 0,8 para a gente poder começar as configurações, tá certo? Se a gente vê que o material está um pouco menos brilhante, a gente pode adicionar mais reflexo para ele aqui, mas de forma geral a gente vai trabalhar com esse valor e marcar a opção Glossy Fresnel. Como eu já tenho o meu material base e o verniz, eu preciso mesclar esses dois materiais. E para fazer isso no V-Ray, a gente vai usar o material Blend. Clique com o botão direito do mouse, Blend Material. Vamos dar o nome para esse material de laca. Ok. Vamos chamar ele de laca brilhante. E agora, carregar os nossos dois materiais nessas configurações. Você vai selecionar a laca fosca, arrastar para dentro do Base Material, ou seja, ele vai ser o material base. E em seguida a gente vai adicionar o verniz com a opção Coat e arrastar o nosso material para dentro desse slot. Olha lá. O que vai acontecer nesse momento é que ele vai mesclar os dois materiais utilizando essa opção Blend que a gente encontra aqui. Olha. Se eu definir o Blend em 0, ele vai mostrar o meu material laca fosca. Se eu definir esse material em 100% branco, ele vai mostrar o meu material do verniz. Qualquer valor intermediário que a gente utilize aqui vai mesclar os dois materiais. Para que a gente consiga ter um efeito mais preciso, a gente vai adicionar o mapeamento dentro desse slot. Clique e selecione o mapeamento Fall Off. Com o mapeamento Fall Off, a gente vai dar a ideia de transição entre as cores. Para que esse efeito funcione da forma correta, eu vou mudar o Fall Off Type para a opção Fresnel e definir o valor de OR com o mesmo valor que a gente usou para o material, que é de 1,5. Ok, dá uma olhada só no resultado que a gente vai conseguir agora. Olha lá. O que a gente vai fazer agora é selecionar a laca fosca, clicar com o botão direito do mouse, Select Object em Scene, para selecionar esse objeto. Em seguida, aplicar o nosso material com o botão direito do mouse, Apply to Selection. Ok, a gente já tem o material aplicado aqui ao objeto, você vai perceber que a cor está diferente. Eu quero deixar o meu material com um pouco mais de brilho, então vou voltar lá no verniz e deixar esse valor aqui um pouco mais alto. Vamos colocar ele com 0,95, então ele vai ficar bem reflexivo. Olha só como é que ele vai ficar. Vamos renderizar para ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, vamos comparar a diferença entre as duas configurações. Olha só. Na primeira versão do nosso material, a gente tem a laca fosca, então a gente não tem uma nitidez muito grande aqui na superfície, mas o material ele tem uma ótima configuração com os reflexos. Adicionando o verniz ao nosso material, agora a gente vai ter um reflexo muito mais nítido, já dá para perceber essa configuração. E é importante você perceber essa configuração do reflexo dentro do V-Ray. Geralmente a gente imagina que o reflexo ele será totalmente homogêneo na superfície, mas isso não acontece no mundo real. Dá só uma olhada nessas imagens que a gente pesquisou. Você vai perceber que o efeito acontece exatamente da mesma maneira. Nas áreas que estão mais próximas à câmera, a gente não consegue ter um reflexo tão nítido. A gente só vai ter esse reflexo dependendo desse ângulo de visualização. Então isso aqui é algo extremamente importante, olha só, para a gente poder conseguir ter um ótimo efeito. Perceba que algumas partes do modelo onde o reflexo está mais voltado para um objeto com a única cor, como por exemplo a parede, a gente praticamente não vê reflexo no material. E essa propriedade é criada de forma muito precisa dentro do V-Ray através do Fresnel. Trabalhe com essa configuração da maneira certa, não abuse dos valores para que você possa ter materiais fisicamente corretos e muito mais realistas. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!